Congressista americano confirmou civilizações ocultas no fundo do oceano. Olá, pessoal! Uma declaração recente feita diante das câmeras por um congressista dos Estados Unidos provocou um abalo nas estruturas do debate público sobre vida não humana na Terra. Tim Burchett, político em pleno exercício de seu mandato, afirmou que civilizações inteligentes vivem no fundo dos oceanos, operando com tecnologias que superam qualquer capacidade humana conhecida. A afirmação, feita durante uma coletiva em Washington, não foi vaga nem condicionada a teorias. Ele declarou com todas as letras que entidades não humanas estão aqui há milênios, ocultas sob as águas, observando o mundo de uma profundidade que jamais alcançamos. Esse tipo de discurso, vindo de alguém com acesso a informações confidenciais, causou um impacto muito maior do que qualquer especulação anterior. Burchett explicou que oficiais da Marinha norte-americana relataram encontros com objetos gigantescos que se deslocam sob a água a velocidades consideradas fisicamente impossíveis. Esses objetos foram batizados de OSNIs, objetos submarinos não identificados, e, segundo os relatos, são capazes de atingir mais de 160 km por hora em deslocamento subaquático. Para comparação, os submarinos mais modernos não chegam nem perto dessa marca. Ele afirmou que alguns desses objetos superam em tamanho até os maiores porta-aviões já construídos, mas se movimentam em silêncio absoluto, como se fossem parte da própria água. A descrição remete a uma engenharia não apenas desconhecida, mas completamente fora da nossa lógica física. Essas observações não são recentes. Segundo o congressista, os militares acompanham há décadas uma movimentação incomum em zonas abissais, regiões extremamente profundas do oceano, onde a luz não penetra e a pressão é intensa o suficiente para esmagar qualquer veículo humano. Nessas zonas, especialmente em áreas do Pacífico e do Atlântico Sul, são frequentemente registradas anomalias, como luzes que surgem do nada, vibrações sonoras de origem indefinida e desaparecimentos súbitos de equipamentos. Burchett não hesitou em dizer que essas áreas funcionam como passagens entre o nosso mundo e outro, sugerindo que as criaturas descritas nas lendas, como sereias e tritões, podem ser manifestações reais de seres que vivem além do nosso espectro de percepção. Essa ideia ganhou força rapidamente, não apenas entre entusiastas de mistérios, mas entre pesquisadores e historiadores que começaram a resgatar antigos registros com um novo olhar. Um exemplo citado é o diário de bordo de Cristóvão Colombo, datado de 9 de janeiro de 1493, onde o navegador descreve o avistamento de 3 seres femininos saindo do mar. Ele anotou que se pareciam com mulheres, mas não tão belas quanto diziam as lendas. Durante séculos, historiadores atribuíram esse relato à confusão com animais marinhos, como peixes-boi. Mas a declaração recente de Burchett acendeu uma nova hipótese. E se Colombo de fato presenciou a aparição de entidades submersas que hoje classificamos como interdimensionais? A força desse argumento aumenta quando se examina o padrão recorrente dessas aparições. Não são eventos isolados ou vagos. Estão documentados em diferentes partes do mundo, em períodos distintos da história, todos apontando para a mesma direção. Seres que surgem do mar, interagem brevemente com humanos e desaparecem nas profundezas. Entre os registros mais antigos estão os da civilização suméria. Textos gravados em placas de argila descrevem um ser chamado Oannes, que emergia do mar para ensinar aos homens a escrita, a agricultura e formas de convivência social. Oannes era descrito como um híbrido entre homem e peixe, envolto por escamas e com uma aparência anfíbia, retornando às águas todas as noites. É difícil ignorar o paralelismo entre esse relato milenar e os fenômenos descritos hoje pela Marinha norte-americana. Ambos envolvem seres que vivem nas profundezas, surgem por curtos períodos e deixam um rastro de conhecimento ou impacto antes de desaparecerem. Essa semelhança levou estudiosos a reavaliar a possibilidade de que os antigos registros não fossem mitos, mas memórias distorcidas de contatos reais.
A ideia de que uma civilização desconhecida compartilha o planeta conosco, de forma invisível e silenciosa, não parece mais tão absurda à luz dos relatos militares modernos. E, segundo Burchett, há documentos e registros que sustentam essa possibilidade há décadas, apenas mantidos fora do alcance do público por motivos de segurança. Entre os locais mais intrigantes mencionados por Burchett e por estudiosos do tema está o Lago Baikal, na Sibéria. Considerado o lago mais profundo do planeta, o Baikal abriga características únicas, como uma fauna endêmica e um campo magnético anormal. Em 1982, 7 mergulhadores militares soviéticos relataram um evento que permanece envolto em sigilo. Durante uma missão nas profundezas do lago, encontraram criaturas humanoides com mais de 3 metros de altura, sem equipamentos, movendo-se com naturalidade sob a água. Tentaram capturar uma delas, mas foram atingidos por uma força desconhecida. 3 morreram e 4 foram lançados à superfície com ferimentos graves. Por muitos anos, esse incidente foi considerado um rumor sem comprovação. Mas documentos liberados após o colapso da União Soviética confirmaram a morte de 3 militares naquela data, exatamente nas coordenadas do suposto encontro. Alexei Tivanenko, historiador russo, revelou que investigações posteriores identificaram luzes subaquáticas intensas e feixes de energia capazes de desativar equipamentos elétricos. Esses dados coincidem com os relatos recentes de Burchett sobre naves submarinas capazes de emitir campos de força. Para ele, essa tecnologia não apenas existe, como está ativa há muito tempo em nosso planeta, à margem da nossa compreensão científica atual. Há algo ainda mais inquietante nesse cenário: a aparente escolha dessas entidades pelo silêncio e pela invisibilidade. Elas não buscam contato direto, nem se mostram de forma deliberada. Vivem nos locais mais inóspitos e inacessíveis da Terra, como se soubessem exatamente como evitar a presença humana. Isso levanta uma pergunta fundamental. Se essas civilizações possuem tamanho avanço tecnológico, por que permanecem ocultas? Burchett sugere que talvez essa seja uma estratégia de preservação, que essas entidades sabem o quanto a humanidade pode ser destrutiva diante do desconhecido e por isso preferem manter-se em regiões onde o homem ainda não pode alcançar. Esse comportamento seletivo, aliado ao uso de tecnologias incompreensíveis, sugere que não estamos lidando com visitantes acidentais ou exploradores ocasionais. Tudo indica que são seres que conhecem profundamente nosso planeta e vivem aqui com propósito claro. As zonas abissais onde operam funcionam como barreiras naturais, protegendo suas bases e evitando interações indesejadas. O fato de esses locais permanecerem entre os menos explorados da Terra reforça a ideia de que há algo mais do que limitações técnicas impedindo a presença humana. Há um padrão de silêncio, de ocultação, que parece coordenado e intencional. À medida que as revelações de Burchett se espalhavam, pesquisadores começaram a identificar paralelos entre esses relatos modernos e tradições ancestrais. O mais surpreendente foi perceber que quase todas as culturas antigas possuíam mitos sobre entidades marinhas. Da Grécia ao Japão, da África ao Ártico, há registros de seres que surgem do mar com aparência híbrida, poderes misteriosos e conhecimento avançado. A ideia de que esses mitos possam ser relatos antigos de encontros reais transforma completamente a forma como interpretamos o passado. Talvez não estivéssemos inventando lendas, mas tentando explicar algo que não compreendíamos. No continente africano, por exemplo, tribos costeiras há séculos descrevem entidades aquáticas luminosas, muitas vezes representadas como figuras femininas com olhos brilhantes e vozes hipnotizantes. Já no Oriente Médio, manuscritos antigos falam em deuses que emergiam do mar para ensinar técnicas de cultivo, depois retornavam às águas. Essas descrições coincidem com as características dos seres descritos por Burchett: inteligência superior, comportamento pacífico e uma relação direta com o ambiente marinho. É uma convergência simbólica entre o passado e o presente que não pode mais ser ignorada como mera coincidência.
Na Ásia, textos milenares do Japão e da China descrevem dragões marinhos, não como monstros, mas como guardiões do conhecimento. Esses seres eram vistos como portadores de sabedoria ancestral, sempre associados à água e ao poder da transformação. Relatos de pescadores antigos mencionam encontros com criaturas que comunicavam mensagens através de sons profundos, parecidos com cantos. Essa mesma característica, a emissão de frequências sonoras, foi observada em registros modernos de OSNIs, que teriam desorientado embarcações inteiras com pulsos de som. O que antes era interpretado como misticismo, agora se encaixa em uma lógica tecnológica. No México pré-hispânico, escavações recentes revelaram esculturas em cavernas litorâneas que representam seres com corpo humanoide, mas cobertos por escamas. Esses seres eram adorados como mensageiros do mundo de baixo, uma expressão que aparece com variações semelhantes em culturas de diversos continentes. O fato de essas representações surgirem em lugares tão distintos, sem contato cultural entre si, sugere algo muito mais profundo do que folclore. Sugere um registro coletivo e milenar de uma presença real, constante e silenciosa. E é exatamente nesse ponto que a hipótese apresentada por Burchett se torna ainda mais inquietante. A recorrência desse mesmo arquétipo, seres híbridos, vindos do mar, com poderes incompreensíveis, em culturas que jamais tiveram qualquer tipo de contato entre si, reforça a ideia de que as chamadas civilizações submarinas não apenas existiram, mas podem ainda existir, ocultas sob camadas de água e tempo. O discurso de Burchett não trouxe apenas uma revelação. Ele reabriu um debate ancestral sobre a verdadeira natureza da vida no planeta. Se estivermos dispostos a olhar para o passado com olhos novos, talvez possamos descobrir que o maior mistério da humanidade não está nas estrelas, mas nas profundezas escuras dos nossos próprios oceanos. A semelhança entre esses relatos ancestrais e os registros modernos levanta uma hipótese tão ousada quanto perturbadora. E se essas entidades sempre estiveram aqui, acompanhando nosso desenvolvimento desde as primeiras civilizações, intervindo pontualmente apenas quando necessário? Tim Burchett sugere que sim. Para ele, os indícios mostram que essas presenças submersas não são apenas observadoras, mas participantes silenciosas da história humana. Essa teoria se conecta com o padrão de comportamento desses seres. Surgem, transmitem algum tipo de conhecimento ou causam um impacto específico. Depois, desaparecem sem deixar rastros. Uma atuação seletiva, quase estratégica, que ignora completamente os padrões de comunicação e presença adotados por qualquer civilização humana conhecida. Outro aspecto intrigante abordado por pesquisadores é o uso de frequência sonora por essas entidades. Em lendas antigas, sereias hipnotizavam marinheiros com seus cantos. Hoje, cientistas e militares relatam efeitos semelhantes, causados por pulsações acústicas emitidas por objetos submarinos desconhecidos. Burchett afirma que, segundo relatórios confidenciais, essas ondas podem desorientar pilotos, desligar sistemas elétricos e provocar alterações psíquicas temporárias. O que antes era interpretado como feitiço ou magia passa a ser compreendido como uma forma de tecnologia baseada em som. Isso explicaria não apenas as lendas, mas também os sintomas físicos relatados por testemunhas modernas, como náuseas, confusão mental e amnésia parcial após encontros próximos. Entre os arquivos redescobertos estão também os relatos das chamadas bruxas do mar, muito comuns em histórias orais italianas dos séculos XVI e XVII. Mulheres misteriosas apareciam repentinamente nas costas da Sicília, geralmente após tempestades, e atraíam pescadores para encontros que terminavam em episódios de desorientação, dores intensas na cabeça e relatos de vozes agudas impossíveis de reproduzir. Curiosamente, os pescadores afetados descreviam um gosto metálico persistente na boca por vários dias. Um sintoma que, segundo médicos da Marinha Norte-Americana, é comum em casos de exposição a níveis elevados de radiação eletromagnética.
Esse padrão de sintomas, repetido em séculos e continentes diferentes, reforça a presença de um mesmo fenômeno subjacente. Burchett foi enfático ao afirmar que o silêncio das autoridades não se deve apenas ao desconhecimento, mas a decisões estratégicas deliberadas. Segundo ele, existem zonas do oceano que são evitadas até mesmo por submarinos militares, por ordem expressa dos comandos superiores. Regiões inteiras são consideradas zonas neutras, áreas onde o risco de provocar uma reação hostil é real. Essa política de não interferência indicaria que há uma espécie de pacto tácito, onde a humanidade evita entrar em determinados territórios abissais, reconhecendo a presença de uma força que não compreende. A existência de tais ordens implica em um nível de conhecimento e respeito institucionalizado que vai além de simples especulação. Mais impressionante ainda é o impacto dessa revelação sobre a forma como vemos nosso próprio planeta. Se essas civilizações submarinas realmente existem e compartilham a Terra conosco, então precisamos reconsiderar o conceito de exclusividade humana sobre os recursos naturais e sobre o espaço geográfico que habitamos. O oceano, até então visto como um ambiente inóspito ou inexplorado, torna-se, sob essa nova perspectiva, o território de uma civilização avançada, discreta e resistente ao contato. Talvez não estejamos sós não porque algo venha de fora, mas porque algo sempre esteve aqui, esperando que nós evoluíssemos o suficiente para perceber sua existência, ou, simplesmente, respeitar seus limites. O silêncio do oceano, afinal, pode ser apenas a forma mais antiga e sofisticada de comunicação entre mundos. Se essas histórias despertam a sua curiosidade, e você muitas vezes fica se perguntando o que está por trás de tantos mistérios, saiba que existem livros que trazem detalhes e até respostas para dúvidas que os vídeos não conseguem mostrar. Eu separei os livros mais procurados sobre abduções, mistérios e fenômenos inexplicáveis, reunidos em uma lista especial para você. O link está logo abaixo, na descrição do vídeo. Se você se interessar por algum desses livros, pode adquirir diretamente por lá. E além de se aprofundar ainda mais nesses assuntos, você também estará ajudando o canal a continuar trazendo novos conteúdos. Muito obrigado por assistir até aqui.